Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício envolvendo condição de alinhamento de 3 pontos, que é um conteúdo lá do terceiro ano de Geometria Analítica. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Bem, o que significa dizer que os pontos estão alinhados? Significa simplesmente dizer que eles estão na mesma reta. Tipo, se você tivesse isso aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C. Ó. Neste caso, eles estão alinhados, estão na mesma reta. Que também a gente poderia ter perguntado aqui, verifique se os pontos estão na mesma reta. Ou também a gente poderia perguntar, verifique se os pontos são colineares. Então esses 3 tipos de pergunta podem ser feitos. Se eles estão alinhados, se eles estão na mesma reta ou se eles são colineares. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho 3 pontos, né? Para você resolver esse exercício, você vai ter que usar o determinante, né, que é um conteúdo que a gente estuda no segundo ano, né, depois que a gente estuda a parte de matrizes. Então vamos resolver isso aqui passo a passo. Primeiramente, a gente vai fazer uma barra, a gente vai abrir aqui uma barra. Essa barra significa determinante. Quando você abre e fecha ela, significa determinante. Porque para a gente resolver isso aqui, a gente vai resolver utilizando determinante. Então, abre a barra, coloca um ponto embaixo do outro. Então, ponto A, ponto B e também o ponto C. Feito isso, a terceira coluna é formada sempre pelo algarismo 1. Então, aqui você coloca 1, 1 e 1. Usando agora uma regra chamada regra de Sarrus, ou regra de Sarri, que é para determinar o determinante de uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, a gente vai repetir os 3 pontos novamente, um embaixo do outro. Então, a gente coloca aqui o ponto A, menos 2 e 3, o ponto B, menos 1 e 2, e o ponto C, 3 e menos 5. Feito isso, agora a gente vai fechar o determinante, porque aqui ó, a gente abriu o determinante. Então vamos fechar o determinante e colocar igual a 0. Bem, por que você vai ter que colocar igual a 0? Porque 3 pontos eles vão estar alinhados ou vão estar na mesma linha quando o determinante for igual a 0. Então a gente vai resolver isso aqui, esse determinante. Se o resultado for igual a 0, aí os pontos estão alinhados. Se isso não acontecer, é porque eles não estão alinhados. Então vamos resolver agora utilizando a regra de Sarrus. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar as diagonais. Aqui eu tenho 3 diagonais chamadas de principal e 3 diagonais chamadas de secundária. Vamos começar pelas diagonais principais. Olha, a primeira diagonal principal é essa aqui, ó. Então vamos multiplicar os seus elementos para ver quanto é que dá. Fazemos o jogo do sinal, vai dar menos, e multiplicamos os números. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 1, 4. Vamos a segunda diagonal principal, que é essa aqui, ó. Fazemos o jogo do sinal, vai dar positivo, e agora multiplicamos os números. 3 vezes 1 é 3, vezes 1 vai dar 9. Vamos na terceira diagonal principal, que é essa aqui, ó. A diagonal principal você começa do primeiro elemento aqui, ó,
e vem fazendo isso, ó, ligando aqui na diagonal. Multiplicando aqui, ó, fazendo o jogo do sinal primeiro, vai dar positivo, né, porque menos com menos dá mais, e multiplicando os números vai dar 5. Bem, multiplicando as 3 diagonais principais. Vamos fazer agora a mesma coisa com as diagonais secundárias. As diagonais secundárias, ela começa aqui do último elemento aqui e sobe. Então essa aqui, ó, é a primeira diagonal secundária. Vamos fazer aqui o jogo do sinal, vai dar positivo. Só que quando você está estudando regra de Sarros, na definição tem um detalhe importante. Quando você está multiplicando os elementos da diagonal secundária, você vai ter que inverter o sinal. Então, se o sinal aqui for positivo, você coloca negativo. Se o sinal for negativo, você coloca positivo. Isso só acontece quando você multiplica as diagonais secundárias. Então vamos lá. O sinal aqui deu positivo, então você coloca negativo. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. 6. Vamos então multiplicar os elementos da segunda diagonal secundária. Primeiro fazemos o jogo do sinal, que vai dar mais, né, ó. Menos e menos vai dar mais. Mais com mais dá mais. Invertemos o sinal, então aqui vai ficar menos. E agora multiplicamos os números. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. Isso aqui é fundamental você saber tabuada e também jogo de sinal, né, que são conteúdos básicos da matemática. Vamos aqui, ó, multiplicar os elementos da terceira diagonal secundária. Fazendo aqui o jogo do sinal, percebemos que vai dar menos. Invertendo o sinal, porque a gente está multiplicando os elementos da diagonal secundária, então invertendo o sinal, se deu menos, vai ficar mais. Multiplicando os números, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, igual a 0. E aí vamos resolver essa expressão numérica para saber quanto é que vai dar. Então vamos lá. Olha, menos 4 mais 9, isso aqui vai dar 5. Por quê? Porque a gente repete o sinal do maior e diminui. 5 mais 5 vai dar 10. Esse 10 eu posso cortar com esse aqui, ó. Então até aqui o resultado deu 0. Aí sobrou o quê? Menos 6 mais 3. Você repete o sinal do maior e diminui. Então o resultado vai dar menos 3, aí coloca igual a 0. Se você perceber aqui, ó, essa igualdade aqui, ó, ela não é verdadeira. Por quê? Porque menos 3, ó, não é igual a 0. Então essa igualdade ela é uma igualdade falsa. Como aqui não houve uma igualdade verdadeira, que eu falei no início, que o determinante aqui, ó, tinha que dar 0. Na verdade, o determinante deu menos 3. Então, esses pontos aqui, ó, eles só vão estar alinhados se você tivesse encontrado 0 igual a 0. Como você encontrou menos 3 igual a 0, os pontos A, B e C não estão alinhados. Então, pergunta. Verifique se os pontos estão alinhados. Então, eles não estão alinhados. Então, não estão alinhados. Tá? Por que eles não estão alinhados? Porque o determinante dos 3 pontos, ó, não é igual a 0. E para que eles estejam alinhados, o determinante tem que ser igual a 0. Então, todas as vezes que você encontrar uma igualdade aqui, ó, que não seja 0 e 0, sempre a resposta vai ser que eles não estão alinhados, ou não estão na mesma reta, ou não são colineares, né? Depende do que for pedido aqui, ó. Beleza?